Esse é mais um vídeo da série Oliver Reacts. Eu vou reagir a Morissette Among, cantando um grande sucesso do Foreigners, que também fez bastante sucesso com a versão da Mariah Carey, uma canção chamada I Wanna Know What Love Is. Roda a vinheta. Oi, eu sou Cláudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez, já aproveita, se inscreve aí agora e acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a produzir ainda mais conteúdo legal para você. Então vamos lá ouvir a Morissette Among em I Wanna Know What Love Is. Gotta take a little time to think things over. Better read between the lines. Nesse trecho, né, tem uma introdução instrumental, se não me engano, muito parecida da Mariah Carey. Se eu estiver enganado, me corrijam, né? Mas a minha lembrança do acompanhamento tá igualzinho, né? Os timbres dos instrumentos estão bem iguais, então remete bastante a Mariah, né? Aqui a Morissette com a voz mais doce, mais delicada, com a intensidade mais baixa, desenhando muito bem esse início da canção. Eu tô muito ansioso para saber o que ela vai aprontar pra gente mais pro meio e pro final da canção, tá? Mas até agora, bem bonita, bem segura. Vamos seguir. There's been Uau! and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I'm driven so far to change this lonely life. Nesse trecho, ela usa uns phrasinhos para começar a frase, então essa trepidaçãozinha na voz, né, que a gente chama de fry, e ela quebra para os falsetes essa vozinha mais soprosa. Ela vem com a voz com a intensidade mais baixinha, mas com a corda vocal ligada. De repente ela vai para o falsete. Muito legal, né? Criando esse caminho bem interessante. E a Mariah Carey faz essas escolhas também estéticas, né? Muito legal. Vamos seguir. Uau, que lindo! Uau! Que demais, né? Aqui o teclado, né, com esse timbre mais sei lá, que timbre é esse, né? Eu não toco teclado, assim, não sou pianista, então não me lembro exatamente o nome desse timbre, mas parece um órgão, né? Me lembra muito a versão instrumental lá da Mariah Carey, né? E a Morissette Among, novamente, com a intensidade baixinha nesse lugar, né? Tá indo para as notas agudas com a voz de cabeça, com muita delicadeza, com muito controle e muito bem feito. Vamos seguir. Gotta take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love has finally found me. Nesse trecho os backing vocals entraram, né? Já fizeram uns melismas bem interessantes, né? Um pouco desincronizados ali nos melismas. Poxa, mas é tudo ao vivo, né? Então pode-se esperar qualquer tipo de deslize, né? Mas ainda muito bem feito, né? E a Morissette Among mandando muito bem também, né? Bastante atenta à construção e às escolhas mecânicas, né? Estéticas da música. Vamos seguir. Oh, in my life there's been heartache and pain, but I don't know if I can face it again. Can't stop now. I'm trying
fight to change this lonely life. O que chamou mais atenção nesse trecho são esses fryzinhos, esses drivezinhos nas notas mais agudas que, na verdade, tem essa mesma intenção de fry, mas tem outros nomes, né? Mas não importa tanto aqui, porque existem nomes diferentes para coisas iguais, mas ela vai... coloca esses drives lá em cima, ela trabalha com intensidades diferentes, né? Teve uma sílaba aqui que eu não me lembro qual era exatamente, que no final da frase ela vinha com a intensidade maior e de repente ela fazia o final da sílaba com a intensidade mais baixa, né? Isso dá essa dinâmica, né, de movimento, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal, cantor que domina a utilização dos volumes, né, da intensidade, variar essas intensidades, nossa, consegue conectar muito melhor com o público e fazer esse desenho ficar mais interessante, né? Então, até agora, arrebentando a Morissette Among. No início desse trecho, a Morissette canta um melisma que começa de um Mi bemol 5 e a afinação dela ficou levemente mais baixa, né? Então a intenção inicial, né, do início do melisma é isso aqui, ó, né, mais rápido, e essa nota fica levemente mais baixa. Isso pode acontecer por várias questões. Às vezes ela não calibrou melhor, bem essa nota, né? Às vezes ela não está se ouvindo bem, né? Qualquer coisa pode acontecer. É ao vivo, né? Só para ouvidos treinados, bem treinados, a gente consegue identificar, mas isso não diminui em nada a qualidade da interpretação que ela está fazendo até agora. E falando que ela cantou também um Mi bemol 5 aqui, um agudo bem bonito, potente, com mix bem seguro, né? Um mix voice bem seguro, sem nenhum tipo de ajuste mecânico errado, né? Tá tudo equilibradinho. É isso aí, vamos seguir. Caraca, nesse trecho a Morissette vai para esse registro que a gente chama de whistle voice, né? Quando a prega vocal está bem esticadinha e a gente tem um espacinho ali na prega vocal com um pouquinho mais de resistência, soa esse assovio, né? E a intenção dela, dessa nota mais aguda, era cantar um Ré 7, é isso? Um Ré 7. Eu não sei se ela não estava muito bem calibrada, a intenção foi excelente, mas a execução não foi tão perfeita assim, né? E não, mais uma vez, não desmerecendo, ela é excepcional cantora. Ela tá ao vivo e isso pode acontecer. Talvez por falta de um ajuste mais preciso e talvez porque ela não esteja se ouvindo muito bem. Então, ela desenhou, fez o desenho melódico do whistle inteiro, mas ele tá soando um pouquinho mais baixo do que a precisão, né? Então, assim, não chega a ser um problema para ouvidos não treinados, né? Mas para ouvidos um pouco mais atentos, ela está um pouquinho fora da afinação. Não chega a desafinar descaradamente, mas ela não está cravadíssima. Então isso incomoda um pouquinho. Mas, como eu já disse, não desmerece em nada a interpretação dela, porque mostra que ela tem um monte de habilidades à disposição dela, né? Só que nesse trecho especificamente, a afinação ficou um pouquinho baixinha. É fácil fazer esse whistle? Claro que não, porque senão estaria todo mundo fazendo whistle facilmente. Precisa de muito treino, muito ajuste, né? E aqui ela está fazendo ao vivo, né? Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo que é cantor profissional já passou por situações onde o ajuste não foi tão perfeito,
mas nem isso desmereceu o resultado final da apresentação, tá? Vamos seguir. Lindo. Let's talk about love. Lindo, Morissette. E aí, o que você achou da Morissette Amon cantando ao vivo I Wanna Know What Love Is? Deu pra perceber que não tem nenhum toque de estúdio, né? É na vida real ali. Deu pra ver as pequenas imperfeições, né? Eu senti que em algum momento alguma coisa estava incomodando ela. Não sei se era algo físico, ou se ela não estava se ouvindo muito bem, né? Mas foi a canção onde eu percebi que ela estava menos à vontade. Você que é fã da Morissette, concorda comigo, discorda completamente? Diz aí pra mim nos comentários o que você achou dessa apresentação da Morissette Amon. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de novos reacts, deixe aí nos comentários também, que vai ser o maior prazer reagir a esse artista que você tanto gosta. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like também, tá? A gente se vê. Até!